Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado na TH+ SBT, afiliada para o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. No nosso Sob Pressão de hoje, eu recebo a assistente social e vereadora em seu 10º mandato na cidade de São José dos Campos, Amélia Naomi Omura. Fique comigo. Comigo nos estúdios do SBT, TH+, afiliada para o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, eu recebo a assistente social e vereadora no exercício de seu 10º mandato em São José dos Campos, a 6ª vereadora mais votada do interior de São Paulo, Amélia Naomi Omura. Amélia, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios e a partir de agora você está sob pressão. Ai. Amélia, nós temos feito aqui no SBT uma série de reportagens, né, no mês da mulher, Sim, sobre a necessidade de políticas afirmativas no combate às violências, à misoginia, ao feminicídio. Março, mês de celebrar as conquistas femininas. Há o que se comemorar? há o que se comemorar. Bom, vou te mostrar minha camiseta. É pela vida das mulheres. Essa foi a nossa campanha esse ano a nível nacional, porque nós temos muitas legislações importantes. A Lei Maria da Penha, ela é a lei reconhecida mundialmente, né? Porque ela classifica a questão da violência de uma forma diferente, porque antigamente a violência era classificada só a agressão, hoje não, a violência psicológica e tudo mais. Nós temos a lei do feminicídio, né? Uma lei dura, né? Importante, mas que também a gente tem percebido que não é suficiente, né? Eu acho que esses últimos casos que nós vimos aí no Rio de Janeiro do estupro de adolescente foi muito grave e a petulância desses meninos também nos deixou muito indignada. Então, nós temos que mudar essa realidade, Fabrício, e vai ser com educação, vai ser com políticas públicas em todas as esferas, mas fundamentalmente na educação, para você mudar comportamento, para você mudar essa fake news ou essas crianças que ficam diariamente na rede social ou nesses programas que acaba dando uma outra lógica da vida e o comportamento em relação às mulheres. São José dos Campos tem feito a lição de casa na afirmação de políticas necessárias para o combate à violência de gênero? Tem feito, sim, paulatinamente, pode ser melhor, né? Nós temos o Conselho da Condição Feminina, que quando o Carlinhos foi prefeito, ele instalou. Nós temos a Vara Especial, que também foi no período em que ele foi prefeito e que está funcionando. Nós precisamos dar um salto de qualidade. Por exemplo, na Delegacia da Mulher, eu apresentei um projeto para fazer igual a Pérola Baila, aquele hospital, que lá tem uma condução, um carro que leva essas mulheres, não é um carro da polícia, nada disso, mas um carro sem nenhuma identificação para atender essas mulheres. Então, a questão do funcionamento 24 horas ajuda ainda mais nesse combate? Ajuda porque o maior índice que nós temos de violência são os finais de semanas e às vezes à noite, né? Então, as pessoas utilizam o álcool para justificar a violência. Hoje, São José dos Campos dispõe de políticas que separem a mulher do agressor imediatamente, como aluguel social, Sim. um espaço protetivo Sim. para ela e para as crianças, Sim. para a família? Sim, nós temos isso instalado em São José dos Campos. E nós temos uma outra coisa, a sociedade civil, através do Dandara, que faz atendimento às mulheres vítimas de violência, e eles fazem um curso de formação, que é Promotoras Legais Populares, um curso o ano inteiro em parceria com a Univap. Uma vez por semana, toda terça-feira, tem aula sobre a questão da mulher, ou de violência, ou de saúde, menopausa. Amélia, com a sua expertise, né, nessa luta combativa que você vem exercendo ao longo de mais de 40 anos na cidade, qual é hoje o principal desafio enfrentado pelas mulheres em São José dos Campos? É o machismo.
Eu acho que é o que está aqui em São José, em todos os lugares. É um Mesmo conceito. uma cidade desenvolvida, com índices extraordinários na educação, São José ainda é uma cidade misógina? É uma cidade misógina. Nós tivemos agora, essa semana, um caso de estupro de uma menina que chegou tarde no ponto de ônibus. Mas nós temos casos na delegacia todos os dias. Na política, a representação feminina, infelizmente, nas eleições de 2024, foi muito aquém do necessário, né? Em São José dos Campos, com um parlamento de 21 cadeiras, apenas 2 mulheres foram eleitas, né? Você e a vereadora Juliana Fraga. Você enfrenta misoginia e violência de gênero na política? Não, eu acho que a misoginia na política, na Câmara Municipal, ela acontece. Até porque nós temos uma bancada de fascistas ultradireita muito grande. E ela, no dia a dia, faz apologia às suas ideologias, né? Então, esse enfrentamento, eu e a vereadora Juliana combatemos toda vez que isso acontece, mas esse enfrentamento nós temos sim, eu sofro isso. Agora, o que fazer para melhorar a representação da mulher na política? Primeiro, desmistificar bastante, porque as mulheres, nós somos 50%, e as mulheres têm que acabar com o preconceito, né? Porque elas lutam, né, por creche, elas lutam por saúde, não saem candidatas às vezes. Hoje é obrigado a ter a política de cotas para tentar garantir o aumento de representatividade, mas eu acho que é só a sociedade ir mudando que a gente vai garantir, inclusive, um número maior de mulheres na política. Eu defendo uma mudança radical no Congresso Nacional para que a gente tenha a eleição por lista, né? A gente só vai atingir o número se a gente tiver uma outra forma de eleição, né? Deste modelo não vai dar. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com a vereadora Amélia Naomi nos estúdios do SBT, Sob Pressão. A novidade é real. Medicina em Caçapava é na Faculdade Santo Antônio, estrutura moderna com laboratórios de ponta e professores experientes. Não seja apenas um estudante, venha viver a medicina na FSA. De volta nos estúdios do SBT com a assistente social e 6ª vereadora mais votada do interior de São Paulo, Amélia Naomi Omura, falando conosco sobre as violências sofridas pela mulher e a importância da representação política feminina. Amélia, no primeiro bloco nós falamos sobre os enfrentamentos da cidade. Como você tem uma pauta bastante assertiva, nacional e internacional na luta pelos direitos humanos, eu queria estender essa análise para o contexto nacional, né? Você chegou a falar aqui da bárbare que aconteceu no Rio de Janeiro, né? A cultura Red Pill, que infelizmente tem assolado os jovens, né? Principalmente os jovens do sexo masculino, né? E hoje a questão do enfrentamento a essa violência precisa começar já no ensino universal, já na creche, essa questão da educação para o respeito aos pares e principalmente ao gênero? Precisa. Nós tivemos a proposta do governo Lula do Pacto Nacional. E a questão da educação está sendo colocada como uma necessidade urgente. Ainda não está e não foi definido, mas já existe uma discussão bastante grande, colocar na grade curricular a questão da Lei Maria da Penha, a questão da violência. Então, eu entendo que esse é um salto de qualidade, né? Porque se você não fizer o contraponto com as crianças, vai se naturalizando a violência e nós temos que mostrar que não é isso, né? Além de presenciar diariamente a sua realidade no cotidiano, a violência que a sua mãe sofre e tudo mais. Inclusive, nós estamos lançando, Fabrício, uma cartilha, a Câmara preparou uma cartilha que todos os anos a gente prepara, mas nós estamos priorizando as escolas e a gente quer preparar esses jovens. Então, junto com a gente vai o Conselho Tutelar,
para reafirmar, não é não, né? Violência contra a mulher é crime, fortalecer essa rede, inclusive, das adolescentes que estão aí, infelizmente, enfrentando essa situação que nós vimos, que é só uma ponta o que aconteceu no Rio de Janeiro. O Ministério da Segurança Pública, agora no mês de março, lançou uma campanha. Foram mais de 5.000 prisões, né? Isso é importante, né? Porque nós temos que sinalizar para o Brasil, para esses agressores, que tem prisão e é para valer. Amélia, ainda, né, nessa questão, eu gostaria de falar sobre as políticas públicas, né, de incentivo à educação sexual, que acaba com o Congresso mais à direita, sim, ficando muito aquém ou nem entrando em pauta. Né? A pauta de costumes não passa por isso. O que nós temos visto são meninas engravidando cada vez mais jovens. Né? Como mudar esse jogo, principalmente na região norte e nordeste do país? Eu também, Fabrício, acho que é na educação, você entendeu? O governo brasileiro já está distribuindo gratuitamente o absorvente. Aqui em São José dos Campos, as meninas que precisam podem ir na farmácia popular, fazer o cadastro, e isso é no Brasil inteiro. Isso é muito importante, porque a questão da pobreza é uma realidade. Eu acho que por dois caminhos, né? Primeiro, sim, porque traz essa questão, né, não só do ciclo menstrual, sim, mas da sexualidade como sim, um todo, a pauta do sim, ambiente escolar, e também, né, auxilia a evitar a evasão de meninas na escola, que muitas vezes, por conta do ciclo menstrual e infelizmente, né, dos poucos recursos, acabam deixando de ir à escola por conta da menstruação. Né? Verdade. Isso é importante. Amélia, nós estamos indo para o final do Sob Pressão, né? Falando um pouquinho agora sobre violência de gênero no mercado de trabalho. Hoje, como é que você vê essa questão em São José dos Campos? Ainda para ser implantada para valer, porque o exemplo mais claro é um banco. Se você for no banco, 80% é mulheres, na hora que você vai falar com o gerente, 50% aqui em São José continua sendo gerente homens. Então, essa lei, ela é muito importante e nós esperamos assim, e é importante que cada mulher que está prejudicada, junto ao sindicato, preencher todo aquele requisito e a luta, né? Porque hoje nós já temos uma legislação. Há uma fiscalização em São José dos Campos nessa área? Muito frágil, porque a maior dificuldade é fazer a denúncia e não ficar ali depois sofrendo as pressões. Então, todo o tipo de enfrentamento que é você denunciar individualmente é difícil. Então, o sindicato ele tem que colocar isso na pauta e colocar cotas, né? Assim, X%, agora nós temos que mudar essa realidade na chefia, entendeu? Então, essas negociações são feitas ano a ano. Eleições 2026, representação feminina, né? Qual é o recado que você gostaria de deixar para as mulheres que estão nos assistindo? Bom, primeiro que nós temos que dar um salto de qualidade, porque a nossa vida, né, ela tem mudado bastante, nós estamos conseguindo ter creche, período integral aqui em São José com muita dificuldade, mas a nível nacional isso é uma pauta do governo, garantir creche, inclusive creche noturna, né, Fabrício? Muita gente trabalha aqui do lado, a gente tem supermercado e essas mulheres têm que ter um espaço público para garantir a educação dos seus filhos. Nós temos que dar um salto de qualidade no combate à violência, nós temos que mudar essa realidade, né? Tem várias medidas, mas vai ser com a sociedade organizada, você educar o seu filho em casa, né, que ele não pode cometer nenhum tipo de violência, isso é fundamental. Somos nós, mulheres, que educamos as crianças. Eu queria agradecer a sua presença no nosso Sob Pressão e desejar muito êxito, não só no exercício do seu mandato, mas nessa luta internacional pró-direito das mulheres. Eu fico muito agradecida que é muito importante ter espaços como esses aqui. Parabéns. Esse foi o nosso Sob Pressão. A gente se vê no próximo programa. Até lá.